Começa agora o podcast Ao Pé do Morro. Conversas sobre a nova Ponta Negra. Olá, seja bem-vindo ao podcast Ao Pé do Morro, conversa sobre a nova Ponta Negra. Eu sou Jefferson Rocha e nesse 7º episódio vamos tratar do monitoramento do meio físico, dessa obra de proteção costeira da orla de Ponta Negra, desenvolvida pela equipe da FUNPEC, contratada pela Prefeitura do Natal para atuar antes, durante e depois da obra do aterro hidráulico de Ponta Negra. Para conversar sobre o assunto, estamos com os professores. Primeiro, Joyce Clara Vieira Ferreira, pesquisadora pela FUNPEC e supervisora do meio físico. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, Jefferson. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouco, na verdade, do monitoramento do meio físico. Conosco também o professor Marcelo dos Santos Chaves, ele que é professor do Departamento de Geografia da UFRN e coordenador do bacharelado em Geografia também da Universidade. Também coordena o programa de monitoramento geodinâmico e erosão costeira nas áreas de influência do empreendimento lá de Ponta Negra. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Gerson. Obrigado, prazer estar aqui com você. Só lembrando que eles fazem parte da equipe coordenada pela FUNPEC, da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, para o monitoramento do meio físico da obra de Ponta Negra. E aí eu começo perguntando para Joyce. Joyce, o que significa, primeiramente, o meio físico? Então, Jefferson, o meio físico, na verdade, ele corresponde aos elementos abióticos do meio ambiente, né? Então, ele vai contemplar, no caso da Praia de Ponta Negra, né, tanto as características dos sedimentos, como qualidade do ar, como também a dinâmica, a hidrodinâmica costeira. Enfim, são os elementos abióticos, né, que compõem a paisagem. E o que faz esse monitoramento específico da FUNPEC com relação, a gente está relacionado inicialmente ao aterro hidráulico, né, e tudo que tem ali em torno da obra. O que fez a nossa equipe de monitoramento? Ao todo, nós desenvolvemos 10 programas. Desses 10 programas, né, um acabou que foi aglutinado, né, então 3 programas eles acabaram se tornando um programa. Nós tivemos um programa também relacionado ao monitoramento da jazida, né, que como a jazida licenciada não foi explorada, esse programa ele acabou não sendo executado. Mas também temos 2 produtos. Ao longo desse período a gente também gerou 2 produtos, que foi um relacionado à vulnerabilidade costeira da praia, tanto no período pré-obra como pós-obra, e o outro foi relacionado ao monitoramento das linhas de costa das praias adjacentes. Joyce, e quais foram os programas incluídos nesse monitoramento? Então, nós tivemos o programa de monitoramento da qualidade do ar. Nós tivemos um programa que foi aglutinado, né? 3 programas foram aglutinados e ficou como programa de monitoramento da faixa dinâmica praial e acompanhamento da evolução espacial da praia realimentada. Então, esse programa ele vai contemplar tanto a evolução espacial da praia realimentada, como as perdas de areia e como o programa de faixa dinâmica praial, englobando toda a área do projeto, desde o calçadão até o mar. Nós também tivemos o monitoramento do programa de geodinâmica e erosão costeira nas áreas de influência do empreendimento, que esse é do professor Marcelo, né, que vai falar um pouquinho do programa. Tivemos o programa de monitoramento da qualidade da água marinha, qualidade dos sedimentos na área diretamente afetada, o programa de monitoramento ambiental da dragagem, da área a ser dragada e da turbidez da pluma de sedimentos. E nós tivemos também o programa de monitoramento das cotas batimétricas em toda a extensão do projeto. Então, de um modo geral, foram todos esses programas que foram desenvolvidas atividades. Professor Marcelo, ela falou já do seu programa, né, que é o de monitoramento geodinâmico e erosão costeira nas áreas de influência do empreendimento, um nome bem grande, mas resume pra gente o que foi o seu projeto, não precisa dar muito spoiler, que a gente vai falar já do nosso próximo episódio. Em resumo, o monitoramento geodinâmico e erosão costeira, ele trabalha com 4 grandes variáveis, né? A gente faz o levantamento topográfico e a morfologia da praia, a gente faz o levantamento sedimentológico, basicamente analisando a granulometria dos sedimentos e os teores de carbonato de cálcio, a hidrodinâmica costeira, que a gente pega medidas de altura de onda, período de onda, velocidade de corrente litorânea, ângulo de incidência das ondas,
E, por último, os dados meteorológicos mais simples e locais, né? Já já a gente lhe aperreia para saber mais sobre tudo isso. Beleza, beleza. Joyce, esse monitoramento, esse trabalho da gente, né, da FUNPEC, ele aconteceu até mesmo antes do início do aterro, né? Conta pra gente como é que foi formada a equipe e houve uma mudança nesse processo, né? Isso, exatamente. No caso, Jefferson, nós tivemos uma equipe, né, montada antes, e essa equipe ela fez a elaboração dos planos e programas ambientais antes mesmo de iniciar, né, o processo de monitoramento. Que eles são fundamentais para o licenciamento, né? Exatamente. Eles é uma forma de você, de acordo com a política estadual, né, do meio ambiente. A Lei 272, dos instrumentos dessa lei é exatamente esse, é o automonitoramento. Então, o empreendedor ele tem que desenvolver esse tipo de monitoramento, seja no empreendimento, numa atividade, então ele tem que desenvolver esse tipo de monitoramento do ambiente. Então, o que é que foi feito, né? Os planos e programas eles foram elaborados para apresentar ao órgão, né? No caso, na época era o IDEMA, né? Que estava acompanhando. E aí esses programas foram apresentados por uma equipe e aí posteriormente essa equipe ela precisou ser modificada, né? Algumas pessoas saíram da equipe, entraram outras pessoas e uma nova coordenação ela foi assumida e acabou que outros pesquisadores, né, foram tocando esses projetos, né, desenvolvendo esses projetos. E aí nós temos alguns programas que, como foi o caso do programa do professor Marcelo, que iniciou até mesmo antes da obra, né? E eu diria até bem antes mesmo, porque os pontos que o professor Marcelo ele monitora são pontos que já foram trabalhados em estudos anteriores. Ele vai falar um pouco mais, eu já estou falando. Só dando spoiler. E aí alguns programas eles também tiveram monitoramentos diferentes, né? Assim, por exemplo, teve programa que aconteceu pré-obra, obra, pós-obra. Outros programas que foi obra e pós-obra. E teve essa variação, né? Dependendo de cada objeto, de cada elemento que ia sendo monitorado, eu diria. E você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas hoje tem na equipe, né? Só para a gente ter uma noção de que o trabalho não é individual, né? Não. Nós tivemos, eu acredito que até hoje, mais de 20 pesquisadores, né? Incluindo tanto os professores como alunos de graduação e alunos de pós-graduação que desenvolveram essas atividades relativas ao monitoramento do meio físico. E como é que funciona essa dinâmica da coleta de dados de vocês, né? Eu sei que você falou, assim, são vários programas, mas como é que funcionam de uma forma geral, assim, só para o ouvinte entender, né, como é que funciona um pouco do nosso trabalho, enfim, imaginar, já que nosso programa é um podcast. Certo. Nós tivemos coletas tanto na parte terrestre como na parte de água, né? Então, tiveram programas que foram realizados por meio de coletas na parte da terra, no caso da coleta de sedimento, né? Tanto antes da engorda como após a engorda, após os sedimentos serem recalcados, né, na praia. Como também, nós também tivemos coletas de água, né, que aconteceram no mar. Alguns programas também foram monitorados por satélite, né, com as imagens de satélite que foram necessárias, especialmente o programa de pluma de sedimentos, né? Então a gente fez um apanhado, uma coletânea dessas imagens, né, de satélite para poder fazer o mapeamento dessa pluma de sedimentos. Então, eu diria que o monitoramento, de um modo geral, né, porque são vários aspectos, mas foi desenvolvido dessa maneira. Você falou aí em pluma de sedimento, é um tema bem interessante que a gente percebeu visualmente e queria que você explicasse rapidamente para quem está nos ouvindo o que é essa pluma de sedimento, que talvez ele tenha visto e não saiba o que é lá em Ponta Negra. O que aconteceu? Quando aconteceu as atividades, né, de dragagem, né, da coleta de sedimentos na jazida e a deposição desse sedimento na face da praia, o material ele ficou em suspensão. Acabou que ficou em suspensão e entrou também na dinâmica do meio, né, das correntes, das ondas. Então, aquele material ele foi incorporado ao sistema. Então, como houve aquela perturbação, né, ali naquele sistema, ele acabou gerando aquela pluma e aquela coloração diferenciada no mar, né? Então, aquilo ali foi monitorado, né? A gente conseguiu fazer esse monitoramento lá dessa pluma de sedimentos e entender o comportamento dela mês a mês. Então, para quem está nos ouvindo assim, explicar de uma forma bem mais, um beabá, vamos dizer assim, a pluma de sedimentos seria
o sedimento seria tipo areia, um exemplo de sedimento, né? Um material mais fino, mais né? fino do que areia, fica ali movimentando silt, com a água, né? Então aí muda aquela cor da água justamente porque eles estão em movimento por causa do movimento do próprio... Exatamente. E é interessante também falar, Jefferson, porque nós temos também algumas fontes, né, de sedimentos de material fino ao longo da costa, e que eles também, que eu quero dizer que também é uma coisa natural, né? Também essa movimentação desse material, dessas partículas em suspensão, ela é constante, né? Porém, como teve a obra, né, como teve essa intervenção, isso foi mais evidenciado, né? As dinâmicas das correntes foi mais notório, eu diria, né? Outra coisa que aconteceu foi a mudança da jazida, né, durante o período de obra. Essa mudança, ela alterou o trabalho da equipe de monitoramento? Como é que passou? Porque você falou, né? Tinha um programa que era específico para monitorar a jazida, né? O que é que mudou na dinâmica do trabalho de monitoramento com essa mudança? Nós tínhamos, né, esse programa de monitoramento, especificamente da jazida, e a FUNPEC ela tinha um contrato que era exatamente, que previa essa elaboração e execução desses planos e programas voltados para a jazida. Porém, como aconteceu essa suspensão, né, da coleta dessas informações na jazida licenciada, a gente não teve o acompanhamento dessa jazida mais nova. Mas, em contrapartida, a gente continuou com o acompanhamento na parte... Quer dizer, tudo que estava sendo coletado na jazida nova, que estava sendo depositado na praia, foi monitorado. Então, esse material foi monitorado e a pluma de sedimentos, né, que estava ali na costa também acabou sendo monitorada também. Inclusive, foi o trabalho da nossa equipe que identificou que aquele sedimento não era suficiente para fazer o aterro? Na realidade, foi o programa de qualidade de sedimentos, né? Na época, eu acho que é até importante frisar, eu nem sempre fui a supervisora, né? Mas o meio físico, ele já teve outros coordenadores, né? E, na época, o coordenador, que também é o supervisor, o coordenador do programa de qualidade de sedimentos, no momento da coleta, ele, de fato, observou que a qualidade dos sedimentos não era semelhante, né, à qualidade do sedimento que estava sendo prevista. E aí foi quando aconteceu, né, que foi necessário fazer estudos mais detalhados para entender essa jazida, né, para entender o que estava acontecendo na jazida antiga. E aí, justamente, foi necessário suspender a obra, porque não tinha, né, enfim, a quantidade e a qualidade que era necessária, né? Bom, e além dessa questão da mudança da jazida, quais foram os principais resultados do monitoramento que foi feito, né? Que podem ser apontados agora, porque o trabalho ainda não terminou, né? Isso. O trabalho ainda não terminou, né? A gente ainda está seguindo, né? Fazendo os monitoramentos, ainda é necessário, obviamente, continuar com esses monitoramentos, mas eu diria que os principais resultados foi o alargamento, né, dessa costa, né, o alargamento mesmo da praia em si. Teve trechos que, quando comparado à linha de costa anterior, né, a linha de costa considerando o limite máximo ali do estirância, que é aquela parte mais úmida da praia, então a diferença das linhas de costa, elas deram mais de 97 metros, foi uma largura considerável, né? A gente pode dizer isso. Trechos que, por exemplo, não tinham praia, né? O compartimento de pós-praia, que é aquele compartimento mais próximo do calçadão, que a areia fica mais solta. Então, a praia ela não tinha esse compartimento, então a praia ganhou um compartimento de pós-praia, ficou muito mais largo. E agora a gente tem um compartimento de estirância mais estreito, porém ele tem uma inclinação um pouco mais acentuada, mas isso pode ser modificado ao longo do tempo à medida que as correntes e as ondas vão trabalhando ali naquela face da praia. Então, isso pode ser reajustado, mas a gente precisa seguir o monitoramento. Também outro aspecto que eu apontaria, essa questão da quantidade de sedimentos, né, foi mais de 1,5 milhões de metros cúbicos que foi destinado à praia, depositado, né, isso exatamente. Inclusive também a questão dos sedimentos mesmo, a qualidade dos sedimentos, né, a gente também observou que o quantitativo de carbonatos desses sedimentos era muito grande, né, teve aquela questão dos rodolitos, né, como a professora Marcela colocou, que se fizeram presentes também lá na areia da praia. Isso foi emitida também uma nota técnica para a prefeitura, informando a respeito da qualidade desses sedimentos, né? E da necessidade de retirar por causa até mesmo da segurança, né, dos banhistas. E a equipe, ela toda, especialmente o pessoal do meio biológico, eles fizeram toda uma orientação, né, repassou para a prefeitura sobre o que fazer com esse material.
E desse monitoramento, o que é que continua nesse processo pós-obra, né? A gente está justamente no corte de tempo pós-obra. A obra acabou, né? O que é que a gente está fazendo, o que é que vai fazer e até quando? Nesse pós-obra, a gente indica que seja realmente, de fato, o monitoramento seja contínuo, independente de ser a FUNPEC ou não, que continue esse monitoramento, mas há necessidade, né, de se continuar, até para a gente entender como é que é essa nova Ponta Negra, como é que ela vai se configurar, né, daqui para frente. E eu diria que alguns programas, como, por exemplo, o próprio programa de dinâmica costeira, o programa de acompanhamento de toda a linha de costa, das transformações que aconteceram, são programas que são muito importantes para a gente entender mesmo a questão da dinâmica dessa nova praia. Eu vou aproveitar e emendar essa pergunta para o professor Marcelo, né? Professor, qual a importância desse trabalho de monitoramento que vocês estão fazendo especificamente, mas o senhor não tem a visão só desse programa, né? O senhor como geógrafo, enfim, como professor pesquisador. Eu falo muito em sala de aula, assim, a natureza ela tem a sua dinâmica, todos os seus espaços têm a sua dinâmica. E a natureza ela tende sempre ao equilíbrio, procurar o seu equilíbrio dinâmico. A praia, por não ter apenas uma variante, você tem várias variantes, você tem altura de onda, período de onda, você tem velocidade de corrente, você tem os ventos, você tem isostasia, você tem N variantes. Então ela está sempre em processo de equilíbrio, procurando o seu equilíbrio. Numa situação dessa, processo de hidráulico, né, que a gente chama de engorda, onde você muda a morfologia de praia, os fatores condicionantes estão lá atuando todos os dias. Então, a gente precisa entender como vai ser esse comportamento dessas variantes e que resultados eles vão aplicar na morfologia da praia. Então, essa é a importância desse monitoramento. E além do monitoramento, vamos dizer assim, dados técnicos, né, de observar, esse trabalho que foi desenvolvido pela nossa equipe também tem uma importância para a academia, né? Sim. Porque a gente está gerando outros dados. Fala um pouquinho para a gente qual a importância disso, até para os próximos geógrafos que vão ser formados, né? Enfim. Ponta Negra, a gente já vem gerando dados desde 2010, a gente tem dados de Ponta Negra. Não só de Ponta Negra, mas de todo o nosso litoral. Parceria com outros cursos, como Geologia, Geofísica, a gente tem dados da praia de todo o estado do Rio Grande do Norte. Ponta Negra, a gente tem mais dados porque o processo erosivo é mais atuante. Por exemplo, uma erosão que deu em Ponta Negra em 2014, que derrubou o calçadão, chamou a atenção a nível nacional. Mas a mesma erosão que aconteceu em 2014 aconteceu lá em Caiçara, numa velha vila de pescadores, onde não tinha ninguém morando e ninguém soube que teve erosão lá, mas teve. Então, onde é que está a erosão? Está onde tem a ocupação humana das pessoas na linha de praia. Sim. Ponta Negra é uma grande ocupação, Morro do Careca, símbolo turístico da cidade, então chama muita atenção. Então qualquer movimento da onda, uma ressaca, que a gente chama de ressaca, né? Uma onda de swell, uma lua cheia, você vai ter uma erosão mais batendo ali na cara das pessoas. Perfeito, professor. Eu queria agradecer a participação de vocês. Nosso programa já está chegando ao fim, né? Mas, Joyce, antes de a gente encerrar, eu queria que você também falasse um pouco sobre a importância desse trabalho, né? Você que também é pesquisadora na pós-graduação em Geografia, né? Qual a importância desse trabalho e você, como supervisora, também vê toda uma equipe, né, trabalhando junto? É um grande desafio, eu diria. Porque é a primeira engorda, né, que acontece, pelo menos a primeira engorda de maior expressão, né, Marcelo? No estado é a Praia de Ponta Negra, né? Foi na Praia de Ponta Negra, né? Uma situação bem atípica para a gente, né, enquanto pesquisador, porque eu realmente nunca tinha acompanhado. E aí está sendo uma satisfação muito grande, né, muito aprendizado também para entender as dinâmicas, né, e assim, é muito bom também contar com professores que já têm experiência, né, em meio ambiente, né, nas dinâmicas, e é importante para desenvolver também, inclusive, dados, né? Dados para pesquisa, outros estudos científicos, né? Conhecer o ambiente, isso também é muito importante. Contribuir dessa maneira, né? Com o nosso estado, de um modo geral. E eu espero que a gente continue ainda nesse monitoramento para entender os próximos passos, o que vai acontecer com a praia, né? Muito obrigado, Joyce, pela sua participação. Nosso episódio está chegando ao fim. Eu que agradeço. Obrigado, professor Marcelo, também pela sua participação. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Ok, um abraço.
E para você que está nos ouvindo, nosso próximo episódio também, esse que você está ouvindo e os outros, podem ser acompanhados de onde você quiser, a qualquer hora, em qualquer lugar, através do Spotify e YouTube. É só buscar lá, @engorda_pontanegra. Nós também estamos no Instagram. Procura lá, instagram.com/engorda_pontanegra. Eu sou Jefferson Rocha e te espero no nosso próximo episódio. Até lá! Você ouviu o podcast Ao Pé do Morro, conversa sobre a nova Ponta Negra. Uma produção da equipe da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, que faz parte do Programa de Comunicação Social Integrada das Obras de Contenção da Erosão Costeira na Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte.